E aqui no programa estamos a apresentar-vos inventores portugueses, uma nova geração de inventores de vários produtos. Já vos falámos da Meia Dúzia, que é uma empresa que comercializa compotas em Besnaga. O Jorge Ferreira e a Andreia são os grandes detentores desta ideia, os grandes criadores deste conceito. Já falámos também com a Daniela Correia, que resolveu lançar uma marca de calçado, a Weekend Barber, e agora vamos apresentar-vos a Joana Ribeiro. A Joana Ribeiro estudou precisamente para fazer aquilo que gosta, que são joias. Está na área que escolheu, não teve que fazer desvios por causa da crise ou da falta de emprego. Vamos então conhecer o projeto da Joana Ribeiro. Olá Joana, bem-vinda ao Portugal aqui tão perto. Este projeto de joalharia de autores, há quanto tempo é que sonhavas com ele? Eu inicialmente, quando tirei o curso, não pensava lançar logo a minha marca. Pensava em trabalhar exatamente para a formação que tive, era de designer. Pensei em ir para uma empresa e desenhar as joias de outras marcas. Mas infelizmente, quando terminei o curso, apercebi-me do estado do país e também do estado da minha profissão, porque nem todas as empresas contratam designers, sendo na joalharia ou na roupa. Não é uma profissão muito reconhecida em Portugal. Então, ainda, não é? Ainda. Porque a tendência é para que venha a ser, não é? Exatamente. Felizmente nós temos bom trabalho, que depois, quando vai lá para fora, cá é mais reconhecida a profissão. Exatamente. Ainda continuamos com essa teoria de que primeiro as pessoas têm que sair de Portugal para depois o trabalho delas ser reconhecido internamente. Infelizmente. Pronto, e quando me apercebi assim do mercado, comecei a comercializar as minhas peças, primeiro a amigas de familiares, depois apercebi-me que se me lançasse a minha coleção até poderia ter alguma saída e então ainda tentei estagiar numa empresa, mas vi que teria mais futuro na minha marca. De qualquer maneira, tiveste um período de formação na Bélgica. Exatamente, fiz Erasmus em Antuérpia, na chamada cidade dos diamantes. Foi uma experiência para mim muito enriquecedora porque nós cá em Portugal temos tendência a dizer mal do ensino em Portugal. E eu cheguei à Bélgica e percebi que eu e outra colega minha tínhamos muito mais capacidade do que os nossos colegas belgas. Mas, no entanto, eles, no país deles, a profissão, como joalheiros, era quase como antigamente aqui era ser arquiteto, o senhor arquiteto. Lá eram os senhores joalheiros. E os professores, ao verem a nossa capacidade técnica, a nossa capacidade de desenrasque, digamos assim, nos projetos, ficaram muito surpreendidos como os pequenos portugueses conseguiam ser muito melhores que os alunos deles. Por isso, para mim, foi uma experiência, porque eu achei que ao ir para lá ia haver uma realidade de uma profissão, se calhar, mais elevada do que era cá em Portugal, e depois vi o contrário. Vi que eu tinha mais facilidade em resolver os exercícios que me eram propostos do que os meus colegas que estavam lá. E por causa disso é que também se sentiste mais à vontade para criar a tua marca própria? Também, porque apesar de nós, quando queremos qualquer coisa, achamos sempre que o nosso trabalho é bom, mas eu apercebi-me que cá em Portugal, nós infelizmente na joalharia não apostamos muito na criatividade. Nós colamos-nos muito ao design inglês, ao design italiano e seguimos muito as tendências dos outros em vez de criarmos as nossas tendências. E eu achei que havia um público que talvez o mesmo público que aposta em roupas mais irreverentes, em calçado mais inovador, também procurava as tais joias que não eram todas em série, todas iguais, que se vê em todas as orivesarias do shopping, e procuravam algo, sim, diferente. Então aí eu decidi lançar-me, e tal como tinha as ferramentas também da Bélgica e percebia a nível de materiais, porque eles lá apreciam outros materiais na joalharia. Em Portugal é muito o ouro, as pedras, lá eles apreciam os esmaltes, que eu coloquei isso no meu trabalho, em algumas peças, as tintas. Não tem aquele preconceito que o material nobre só deve ter pedras e outros materiais igualmente nobres. Portanto, trabalhas com que materiais, Joana? Trabalho sobretudo em prata, algumas peças têm detalhes em ouro e por encomenda as peças também podem ser feitas em ouro, mas a partir da base de prata, depois são dados banhos diferentes, por exemplo, como tintas metálicas, pedras em bruto, cetim, tudo para dar um ar mais irreverente. E para criares as tuas peças, qual é o teu universo? Eu baseio muito na natureza.
porque para mim uma joia não deve ser só bonita ao olhar, deve ser também ao toque. De uma pessoa ver uma peça, é bonita, toca nela e tem também outros tipos de sentimento. Que tem, e de sensações. Exatamente, tem a vontade de ver os detalhes, de ser algo além de um mero adorno. E por isso eu foco muito na natureza, não aquela natureza clássica, por exemplo, do Lalique, da Art Deco, mas sim algo mais que se sinta mesmo as impurezas, digamos assim, de um ramo, a textura de uma folha. Mais realista, é isso? Exatamente. Algo mais realista. Quantas coleções é que já tens apresentadas? Minha marca começou por uma coleção de 8 anéis. Que foi a coleção que venceu os Jovens Criadores de 2009. Clube Português de Artes e Ideias, não é? Que organiza esse evento. A partir daí, como esse foi o projeto em que eu terminei a faculdade, com 8 anéis, a partir daí eu comecei, digamos que em cada anel, eu fui criando colares, brincos, um pouco ao que me pediam, porque eu na altura também não sabia muito bem orientar-me. Tenho coleções, por exemplo, como o Folium, que é mais recente, que apresentei na Porto Joia o ano passado, que é muito ligada às folhas, mas dando um ar mais clássico, também com pedras, lá está, porque uma pessoa tem que se ajustar um pouco também ao mercado, dar ao irreverente também um bocadinho do clássico, também para ser aceito, porque apesar de com as minhas coleções eu tentar sempre ser irreverente, também tenho algumas que tento procurar um público, não digo conservador, mas também que goste de uma irreverência QB. Essas medidas é que às vezes são difíceis de estabelecer, não é? Exatamente. Porque existe muita subjetividade. E também a experiência. Eu comecei mais ou menos em 2009 e agora sei que já percebo mais quando é que uma peça vai ser aceite do que antigamente. E também já sentes mais liberdade, se calhar, para fazer aquela peça que sabes que não vai ter aquela aceitação comercial, mas que a ti, como artista, te dá gozo concretizar. Exatamente. Eu tenho o caso daquele anel vermelho, que já apareceu em 2 livros, ganhou o 3º prémio na VIP Joias, no concurso de VIP Joias, na categoria de inovação em 2010, que eu posso considerar que é o meu anel. E fiquei muito contente porque é uma peça que, lá está, é feita em prata, tem, digamos, as impurezas da natureza, mas tem um acabamento de tinta metálica. E não é uma peça, eu digo que por encomenda fiz 3, 4, mas como trabalho, é uma peça que me satisfaz muito. Mas eu não estou à espera de vê-la ser comercializada em larga escala. É a tua peça de autor, a tua marca, a tua identidade. Exatamente. E já tens uma identidade também a nível de colares, por exemplo? Não tanto, por acaso eu sou uma pessoa que comecei muito pelos anéis, talvez porque também eu gostar muito mais de usar anéis, não ser uma pessoa tanto de usar colares. Os colares são sempre a última peça, mais para preencher o pedido das pessoas, não é propriamente aquela peça que me foca. Joana, as pessoas para adquirirem peças tuas é através do site? Tu tens? Sobretudo através do Facebook, mas também tenho as peças a ser comercializadas no Museu de Serralves, na loja de Serralves, tenho em Santa Maria da Feira, vou ter em maio em Lisboa e também fiquei muito feliz porque agora em maio vou ter fora de Portugal, finalmente, vou ter em Moçambique, em Maputo, numa cadeia de lojas que vende sobretudo produtos portugueses, que é Casa Mais, e será a minha representante em Moçambique. E irei também estar presente numa galeria em Ghent, na Bélgica, que a mim me encheu de orgulho o contacto, porque enquanto estudei lá foi uma galeria que eu visitei e que eu gostei, e depois é engraçado, 5 anos mais tarde... Exatamente. Uau. 5 anos mais tarde... Assim sabe melhor, não é? Exatamente. 5 anos mais tarde valorizarem o meu trabalho e eu ter estado lá e é muito bom. Mas a ideia a seguir nos próximos anos é mesmo conseguires vender cada vez mais fora de Portugal? Sim. Sim, porque lá está, as pessoas aqui, nível de joalharia, não é um nicho muito pequeno para as pessoas apoiarem, digamos assim, este tipo de joalharia. Eu, neste momento, o meu passo seguinte é ter um ateliê 100% meu, para então aí expandir-me, tanto em Portugal como fora. As imagens que nós estamos a ver são da última coleção que tu apresentaste? Sim, de uma sessão fotográfica que eu fiz, tenho também a fotografia aqui na mesa. Aqui, sim. Pronto, e por acaso foi sobretudo esse tipo de
peças com esmaltes e mais garridas que me pediram para fora de Portugal. Lá está uma coleção que cá não sai tanto com os esmaltes, mas em Moçambique, sobretudo, foi uma coleção que gostaram muito. Esse contacto com Moçambique, foste tu que os estabeleceste ou foram eles que te procuraram? Também me procuraram por uma pessoa que esteve ligada à sessão fotográfica, que foi realizada há um ano atrás. Essa pessoa viu as peças ao vivo e agora, como vai abrir uma outra loja em Moçambique, contactou-me. Surpreendeu-te esse desejo? A mim surpreende-me sempre pessoas que eu não conheço, não quererem assim tanto o meu trabalho. Porque eu posso dizer que muitas das lojas em Portugal, que é uma triste realidade, funcionam a nível de consignação. Eles querem o trabalho dos autores, mas não se responsabilizam. As pessoas colocam lá o trabalho e se gostar, gostam, se não gostarem, paciência. Fora de Portugal é completamente diferente. Contacto-me e diz, Joana, eu quero 20 peças. Envie-me amanhã. É uma realidade completamente diferente e nós, como designers, acho que nos valoriza e nos dá mais força para continuarmos a sentir que há alguém que investe em nós, porque isso também é um investimento. As pessoas também correm o risco de colocar as peças nas suas lojas. Por isso, a mim surpreendeu-me e, claro, deu muita força para continuar e procurar outros contactos noutros países, quer em África, quer na Europa.